do programa uma informação de agora, que é a viagem do presidente Lula, que embarca para a Europa. Já, a gente pode começar com isso. Pode começar com essa informação, porque é uma informação de agora, o presidente embarcando para a viagem à Europa. Ele vai se reunir com os presidentes da Itália, Sérgio Mattarella, e da França, Emmanuel Macron. E também com o Papa Francisco, reunião que vai acontecer no Vaticano. Lula afirmou que esse encontro com o Papa é importante porque Francisco, na sua visão, é o mais comprometido com os humildes. Vamos ver, então, a fala do presidente Lula sobre este encontro com o Papa Francisco. De forma inequívoca, é o Papa mais comprometido com o povo humilde do mundo, é ele. Do trabalho de base dele na Argentina, da participação dele no movimento social, que permitiu com que ele fosse assim, sabe, tomasse posse diferente, sem a roupa luxuosa do Papa, morasse num lugar mais humilde do que onde mora o Papa, e desse muita atenção. Ele, sobretudo, foi muito solidário a mim, em todos aqueles meus processos, o Papa foi muito solidário. Eu telefonei para ele, tomei a iniciativa, liguei para o Papa, falei com ele que eu gostaria de ir a Roma fazer uma visita para ele, de agradecimento, inclusive, a tudo que ele fez por mim quando eu estava na Polícia Federal e pelos atos de solidariedade. Muito interessado em acabar com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu também quero conversar com ele sobre essa questão da paz e também eu quero conversar com ele sobre a questão da desigualdade. Tá aí, França, realmente o Papa Francisco, a gente vê que é um Papa diferente. Até pela escolha do nome, né? É o primeiro Francisco, que é justamente um nome de quem tem essa preocupação com o social, é desprendido dos bens materiais, e ele de fato é um Papa que veio para, eu não diria salvar, mas para dar um novo rumo necessário para a Igreja Católica. E aí o Lula traz esses pontos que permeiam a história dos dois. A preocupação com os mais humildes e revela, olha, durante a prisão nós mantivemos contato por conta da situação do Lula na Polícia Federal. Então sempre que o encontro de um chefe de Estado com o outro, porque o Papa também é um chefe de Estado, né, do Vaticano, chama muita atenção, mas esse em especial é por ser o Papa Francisco, né? Ananias, eu creio que esse olhar diferenciado do Papa Francisco para essas questões sociais se dão também por conta da origem do Papa Francisco. É um Papa latino-americano, conhece a realidade dessa região e, em relação ao Lula, ele sempre mostrou um acolhimento ao atual presidente da República, mesmo sendo atacado em uma série de ocasiões. Mesmo quando ele postava apenas passagens bíblicas ali durante o período eleitoral do Brasil, ele era atacado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que consideravam que era uma espécie de indireta para o presidente à época, e não era nada disso, era apenas uma passagem bíblica, e ele replica essas mensagens em todas as suas aparições. Então, o Papa Francisco ele tem esse olhar diferenciado para a questão social e também para a pacificação, não poderia ser diferente. O Lula, quando se trata da guerra da Ucrânia com a Rússia, ele sempre tem frisado essa questão da paz, ele tem evitado demonstrar uma opinião convergente a um lado ou a outro. Mesmo o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, querendo vir ao Brasil, também querendo que o Lula vá à Ucrânia, ele tem preferido adotar um discurso de pacificação. E creio que ele vai alinhar esse discurso ainda mais com o Papa Francisco, mas claro que vai ser um encontro com uma série de críticas, especialmente dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o Papa Francisco pode já ir se preparando, porque com certeza ele vai ser alvo nos próximos dias. Olha, essa fala do presidente Lula foi durante a live, a segunda que ele fez hoje, antecipou inclusive, é sempre na terça, por conta da viagem exatamente para a Europa. E nesse bate-papo aí com o Marcos Show, ele também falou sobre o projeto Minha Casa Minha Vida, que está retomando no país, e criticou o projeto da Prefeitura de Campinas, aquele que construiu casas de 15 metros quadrados para a população vulnerável do interior de São Paulo. Isso mesmo, 15 metros quadrados. Vamos ver a fala do presidente Lula.
Mas é importante a gente lembrar que é preciso discutir as palafitas. É preciso discutir o processo de degradação que mora o ser humano. Aquele negócio de Paris, do prefeito fazer uma casa de 15 metros quadrados. Se essa moda pega, de fazer casa de 15 metros quadrados, daqui a pouco estaremos construindo puleiro. Para celas, que o povo possa morar. É um absurdo do absurdo do absurdo. É preciso que a gente, dentro dessa política ambiental, a gente não perca a noção de dignidade do povo pobre desse país ou dos países em desenvolvimento que tenha as reservas florestais. Então, sempre que a gente falar na questão ambiental, nós temos que lembrar das pessoas que moram nessas regiões que precisam viver dignamente. Pois é, eu acho que esse foi o ponto, inclusive, mais polêmico da live de hoje pela manhã. E ele menciona, é interessante porque isso já criou uma polêmica com o prefeito de Campinas. Ele não fala em desumanidade, ele nem usou essa palavra. Ele fala em dignidade, que era preciso dar dignidade à população. E esse discurso que ele adotou para falar, porque depois ele fala do Minha Casa Minha Vida, tem uma razão de ser. É que nesse final de semana, na Globo News, havia uma discussão sobre essas casas de 15 metros quadrados e houve um determinado momento em que um dos comentaristas fez uma associação entre as casas e o Minha Casa Minha Vida. O presidente ficou muito irritado, inclusive a assessoria mandou a mensagem na hora, durante o programa, enquanto o programa estava acontecendo. E acho que ele quis esclarecer mais uma vez que o programa não é, porque realmente o programa Minha Casa Minha Vida tem uma outra dimensão no Brasil e não adota essa política. Pelo contrário, eu acho que sempre o objetivo foi levar dignidade. E por que eu digo que tem a ver com o discurso que ele estava adotando antes, quando ele falou do Papa Francisco? Porque a ideia do presidente Lula, pelo que eu entendi, é conclamar o Papa Francisco para que eles façam um grande movimento, ele repetiu isso, um movimento contra a desigualdade. Ele tem repetido isso e é uma fala também do Papa Francisco. Sim. E o Papa, ele é preocupado, por exemplo, com a guerra da Ucrânia, mas, por exemplo, ele falou da Somália. Quase não se fala do que acontece na África, das mortes que acontecem quando há conflitos. Isso ganha repercussão. A Ucrânia porque é na Europa, aí ganhou ganhou. Mas assim, quantos conflitos existem no mundo? Sim. Então, ontem, o Papa, lá durante a celebração, que foi a primeira depois do retorno dele, da alta dele, ele falou sobre a Somália e se manifestou solidário às famílias e tal. Eu entendi isso, eu acho que o presidente Lula quer conclamar o Papa para esse grande movimento, porque você lembra que desde que o Lula tomou posse, que ele fala sobre isso, Sim. de reduzir as desigualdades, de ser essa pessoa que quer levar para o mundo essa mensagem de redução de desigualdade, que é uma hora que tem que ser enfrentado isso. E ver no Papa um grande aliado para isso. E ver no Papa um grande aliado. Olha, Apoliana,